Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe o seu dia seja uma bênção, seja um dia produtivo. Eu quero deixar para a sua meditação Salmo 9:10, que diz assim: E em ti confiarei, os que conhecem teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Amém? Eu quero. Eu sempre tenho contado algumas coisas que passam comigo, que já passaram e sempre passam. E quero contar, deixar mais um testemunho daquilo que se passou comigo. Quero dizer para você que Deus, quando há sinceridade no nosso coração, quando há certeza que o nosso socorro é Ele nunca nos desampara. Eu já passei por muitas situações difíceis, mas uma que eu lembro agora, eu tinha meus filhos pequenos e a gente passava por uma situação muito difícil de falta de comida. E eu não pedia para ninguém. Eu orava, pedia a Deus, Senhor, supre as nossas necessidades. E era uma coisa muito constrangedora para mim, sabe? Os meninos eram pequenos e eu não tinha. E eu orava a Deus, eu pedia a Deus. E um dia tinha uma moça que foi na minha casa e ela disse assim: Irmã, eu quero que você me dê estudo da Bíblia. E eu, meu Deus, essa moça era psicóloga e uma pessoa super inteligente, uma pessoa que eu fiquei um pouco assim sem. Eu digo, meu Deus, essa moça ela é uma pessoa que ela tem conhecimento de tantas coisas, mas o que ela queria era conhecer a palavra de Deus. E eu fiquei meio relutando, mas o que é que eu vou fazer? Mas ela todo dia ela estava na minha casa. Irmã, eu quero aprender da Bíblia. E eu tá certo, então venha. Mas as minhas condições muitas vezes eram tão precárias com meus filhos, que eu ficava meio sem jeito, que às vezes ela ia lá para casa, quase todo dia ela ia lá para casa para aprender da Bíblia. E nesse tempo eu saía muito, porque eu levava um para a escola, buscava outro, ia para o circo de oração, ia para uma consagração. O meu combustível para superar a dificuldade era buscar a Deus. E eu comecei a dar estudo para essa moça. Aí um dia, eu não contava nada do que se passava na minha casa. Tá tudo bem, graças a Deus tudo bem. Os meninos estão bem, tá tudo bem. E um dia, antes dela chegar, não, antes dela chegar eu orei e tinha um pouquinho de arroz. Aí eu coloquei no fogo. Aí disse, Senhor, tudo que eu tenho hoje para dar para os meus filhos é esse pouquinho de arroz. Senhor, o Senhor está vendo a minha situação e eu confio em Ti, Senhor, que só o Senhor pode suprir essa situação. Passou, aí ela veio e eu nunca tinha nada para oferecer para ela.
Aí ela veio, teve o estudo, foi embora. Aí eu fui, fui fazer minhas coisas, né? Um pouco tempo, aí passou um tempo, mais ou menos uma hora e pouco, aí ela voltou. Aí disse, eu voltei porque eu cheguei em casa e essa moça era nova convertida, ela não conhecia muita coisa de Deus. Aí ela disse que quando chegou em casa, ela disse que alguma voz falava no ouvido dela. Pega a chave do carro e vá no mercado. Aí ela disse que ficou relutando. Oxe, mas eu fiz minhas compras. Eu fui no mercado ontem, fiz minhas compras. Não tá faltando nada. Aí que a voz insistia. Pega o carro e vá no mercado. Aí ela disse que não resistiu muito, aí pegou a chave do carro e foi no mercado. Chegou no mercado, ela ficou meio perdida. O que é que eu vou comprar? Se eu já comprei o que eu precisava. Aí disse que a voz disse assim, olha, pega o carrinho e você vai colocar no carrinho tudo aquilo que a minha serva está precisando. E ela disse que passou, disse que pegava isso, pegava uma coisa e outra. Aí um pouco ela chegou na minha casa com aquelas compras. Aí ela disse, ó irmã, eu não sei o que é que você está precisando, mas eu creio que foi Deus que mandou eu fazer isso. E mandou, tudo que tem aqui foi Ele que mandou. Irmãs, coisa que há tempo que a gente não comia, que a gente não tinha na nossa casa, o Senhor preparou naquele dia. E eu fiquei grata a Deus, sou grata a Ele, porque o Senhor é esse que supre as nossas necessidades. E essa moça, ela, para a honra e glória do Senhor Jesus, ela conheceu a palavra de Deus. Hoje ela é firme, a família, o esposo dela, são obreiros da casa do Senhor. E eu quero dizer que eu cada dia mais tenho convicção no Deus que eu sirvo. Uma outra vez me chamaram para mim dirigir uma vigília. Aí eu estava nessa mesma situação, bem difícil, mas eu não falava para ninguém. Aí eu digo, Senhor, eu não posso sair de casa, não posso deixar meus filhos que não tem nada. Aí o Senhor falava no meu coração, leva eles. Eles vão para a vigília e para todo canto que eu ia eu levava. Se fosse para a vigília eu ia, para todo canto que eu fosse eles estavam comigo. E aquilo, fui assim meio desanimada, porque não tinha deixado nada em casa. Mas crendo que algo Deus ia fazer, porque eu estava sendo obediente à palavra dele, sendo obediente a ele. Aí antes de eu sair de casa, a pessoa veio me buscar e disse assim, irmã, antes de eu sair de casa, Deus mandou trazer isso para você. Aí pegou uma cesta, muita coisa, Danone, bolacha, muita coisa. Aí disse, olha, eu não sei se a irmã está precisando, se não tiver, a irmã passe para alguém que está precisando. E aquilo eu comecei a agradecer a Deus, e Deus falava que nenhuma obra que nós fazemos é de graça, que o Senhor paga antes da gente
fazer. E eu fiquei, sabe, aquela noite, uma noite de glória, porque Deus fez algo maravilhoso. E eu quero dizer para você que talvez esteja passando por alguma dificuldade, para você, hoje, graças a Deus, o Senhor tem suprido tudo aquilo que eu necessito. Os meus filhos são grandes, são donos de si, graças a Deus. Eu só tenho testemunho a contar, bênçãos a contar, vitórias a contar, porque o Senhor tem suprido tudo aquilo que eu necessitava. E diz assim: e em ti confiarei, os que conhecem teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Então eu sou testemunha de que o Senhor nunca me desamparou, o Senhor nunca me deixou só. O Senhor tem cuidado de mim, da minha família. Digo para você, está passando alguma situação difícil. Eu já passei por muitas e muitas e muitas. Vi muitas situações que eu não tinha quem recorrer. Mas quando eu recorria à pessoa certa, que era Deus, aí a providência vinha. Sou testemunha do que eu estou falando e quero deixar para você que você cada dia mais confie no Deus de Israel, no Deus de Jacó, no Deus de Davi, que esse também é o meu Deus, que esse também é o teu Deus. Seja confiante, seja grato, seja agradecido. Se eu for falar as coisas que o Senhor tem feito na minha vida, eu talvez não consiga por ser tantas, mas o Senhor tem feito coisas, obras maravilhosas na minha vida. Então eu quero deixar para você que você entenda que nós não estamos só. Deus, Ele cuida de cada detalhe. Eu nunca tive coisas em abundância, mas nunca faltou para me dizer assim, estou sem isso ou sem aquilo. Às vezes, quando estava acabando uma coisa, o Senhor já providenciava. E não era por mérito meu, por conhecimento meu, por ter, mas porque o Senhor é bom. Então fica para que você medite, que Deus te abençoe e te guarde todos os dias da tua vida.